Bom dia, tudo bem? Espero que você esteja no bom dia. E eu gostaria que vocês abrissem o seu coração. Então, essa música abre a porta do seu coração. É linda. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ver se está tudo ok. Oi. Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a transição planetária e eu gostaria que você chamasse seus amigos, seus entes queridos e curtisse esse entendimento, esse conhecimento. Alô? Lorena está entrando. Eu gostaria de começar hoje com uma oração para a gente aumentar a nossa vibração. A oração usa fé, né? Todo mundo tem fé em algo. Então, não importa a sua religião, estamos em conexão com Deus, com o Criador. Então, eu gostaria que vocês entendessem a conexão com o Criador. Então, eu vou fazer uma oração e eu gostaria que o Criador entrasse no seu lar, na sua casa, para levar a leveza, o amor, a felicidade para vocês. É recomendável que hoje o dia seja tranquilo, seja sereno, e que o Senhor entre em todos os lares e que possa levar a paz, o amor, a serenidade para todo mundo. Okay? E que isso, você esteja com o coração aberto para esse conhecimento que está chegando agora para vocês e que venha da melhor maneira possível. Tá bom? Enquanto ela entra, eu vou falar sobre um pouquinho sobre a transição planetária, um pouco de resumo do que é. A transição planetária nós estamos num planeta de provas, expiações, e estamos passando por um planeta de regeneração. Então, através dessa regeneração, você vai se conectar consigo mesmo, passando amor, a serenidade, a harmonia em família. Então, nós estamos em testes. E aí eu, tenho que escolher se eu vou estar na sombra ou na escuridão, né? E como que eu sei quando eu estou na sombra ou na escuridão? Não é que ser sombra é ser uma pessoa triste, deprimida, e luz é ser uma pessoa feliz, alegre. Na verdade, sombra e luz é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você está na sombra. E se você tem conhecimento, você está na luz. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E assim que a Lorena entrar, ela vai falar sobre a transição planetária, tá? Enquanto isso não acontece, eu vou falar o que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma meditação guiada e domingo eu estarei fazendo uma meditação durante 1 hora. Vocês vão aprender o que é o Theta Healing. O que é esse amor, de todos os planos, do primeiro ao sétimo plano. Você vai entender o que Bom são os dia, planos. Bom dia, tudo bem? tudo bem? Vocês estão me vendo? Não, só a sua voz. E aqui também, eu também não estou vendo nada, eu só estou escutando você. Estou te vendo, mas não estou me vendo. A câmera está virada para frente? Sim, está. Gira ela. Deixa eu Tá. ver. Deixa eu ver, um minuto. E agora? Não, não estava não, Diego. Ainda Eu não. Você entra na vou, internet? eu vou. Não, a internet está rodando o YouTube lá no fundo. Eu vou tentar entrar pelo Espaço Coração de Gaia para ver se dá certo. Tá, tenta por lá, senão a gente vai escutar sua voz mesmo e você fala só com a voz daí, sem a imagem. Tá bom? Tá, tudo bem então. Obrigada. Nada. Então, o que eu estava falando era
o Theta Healing, o que é? O Theta Healing é um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Quando você aprende a chegar na meditação Theta, você vai se concentrar com o seu eu interior. Então, você vai voltar quando você era criança, ou voltar no útero da sua mãe, ou voltar em outras gerações, se você acredita em reencarnação. Se você não acredita, você vai entrar no DNA da sua família genética. E o que tem tudo isso? Lá tem crenças e situações, porque para a gente chegar hoje, sempre eu digo essa frase, para a gente chegar hoje aqui, com essa roupa, com essa vida, com esse relacionamento, você herdou isso dos seus pais, dos seus ancestrais. E você está honrando isso. Mas essa honra acontece pelo amor. Então, por amor aos meus ancestrais, eu vou ser pobre. Por amor aos meus ancestrais, eu vou adquirir uma doença. Porque eu acredito que nós criamos a nossa realidade. Então, nós criamos a doença, nós criamos a abundância, nós criamos a felicidade. Então, E agora? Só voz ainda. Mas então vai ter que ser assim. Vai ser assim. Então tá. Ô, Lorena, então, só vou terminar de falar do Theta Healing e aí você já começa, tá bom? Tudo bem, muito obrigada. Isso. Então, através dessas crenças que a gente adquire, também na fase de bebê, até chegar nos seus 99 anos, você está adquirindo a todo momento crenças. Então, o Theta Healing faz com quê? Com que você chega naquele momento onde você teve o trauma, o ressentimento, o rancor, o medo, a angústia, e ressignifica isso. Tá? Então, domingo, a partir das 4 horas da tarde, se você tem interesse, é só me adicionar no WhatsApp. Tá bom? Agora, eu gostaria que a Lorena se apresentasse, só a voz dela, sem imagem, e eu gostaria que ela falasse um pouco sobre ela. Bom dia, namastê a todos. Eu me chamo Lorena Costa, sou terapeuta quântica, trabalho com barras de axis, reiki, com a mesa quântica estelar, que é uma ferramenta voltada para transmutações de energias nocivas da sua vida, de somatização que você veio adquirindo ao longo de vidas passadas, ou até mesmo dessa vida, que geraram karmas. E essa mesa ela vai estar limpando isso, tá? Salto quântico para o passado, para o futuro, pode ser de vidas passadas, um salto quântico para o passado, ou até mesmo nessa vida. E para o futuro, caso já algo que você fez agora no presente que tenha gerado algo desagradável no futuro, ele vai estar dando esse salto quântico para estar fazendo essa limpeza. Tá? E o que eu vou falar hoje sobre a transição planetária tem muito a ver com esse meu trabalho da mesa quântica estelar. Né? Eu procurei estar adquirindo esse conhecimento através desse curso, através desse estudo sobre transição planetária que eu iniciei já faz uns 2 anos, e vi que realmente são coisas que fazem sentido, têm coerência, e fui atrás desses cursos para estar sabendo mais. Não sei se você sabe, Diego, sobre a transição planetária, ou o que você sabe. Eu sei pouca coisa, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós, e aí, conforme vai na conversa, eu vou perguntando alguma coisa. Tá bom? Então tá, posso iniciar falando? Pode iniciar. Tá. Então, atualmente, o planeta encontra-se na terceira dimensão, biodimensão, né? Que é essa terceira dimensão, é este mundo que a gente vive, que experimentamos através dos nossos 5 sentidos. Só que ele está prestes a passar para uma 5ª dimensão, outro universo paralelo mais sutil do que esse. Essa passagem ela já se iniciou e ela deverá atingir o seu ápice quando o setor do nosso sistema solar, junto à Via Láctea, passar definitivamente por um portal universal dimensional, que os estudiosos chamam de cinturão de fótons. O nosso sistema solar gira em torno da estrela central da constelação das Pleiades, que é chamado de Alcione. O nosso Sol é a 8ª estrela da constelação, localizada a aproximadamente 28 graus de Touro, e leva 26 mil anos para completar uma órbita ao redor de Alcione. Descobriu-se, com a ajuda de satélites, que Alcione tem ao seu redor um gigantesco anel, ou disco de radiação, em composição transversal ao plano das órbitas de seus sistemas,
inclusive o nosso. Então, esse anel é o que chamamos de cinturão de fótons, que eu citei no início. E o sistema solar vem penetrando nesse cinturão de fótons desde 1972. Então, quando a Terra penetrar definitivamente por esse portal dimensional, todos os átomos e moléculas do planeta passarão por uma transformação sob a influência da energia de fótons, precisando adaptar-se a novos parâmetros vibracionais. Então, isso é o que é chamado de transição planetária. Estão conseguindo entender? Sim, estou. Bárbara Marciniak, que é a autora da obra Mensageiros do Amanhecer, e uma astróloga chamada Barbara Handclough, que é a autora do livro The Pleiades, a Agenda, receberam várias canalizações de seres pleiadianos que falam sobre as transformações que estão ocorrendo no nosso planeta e na preparação a que precisamos submetermos para essa mudança dimensional. Então, tudo que existe agora na terceira dimensão passará para uma superfície de quinta dimensão. Isso vem ocorrendo desde a década de 80, quando a Terra começou a ingressar no cinturão de fótons. As ligações interdimensionais ocorrem por ressonância, e para sobrevivermos à radiação fotônica, temos que nos afinar ao novo campo vibratório. Então, para suportar as vibrações da passagem dimensional, é preciso utilizarmos os nossos corpos, tá? Para que nos desfazemos dessas crenças que nos tornam tão, vamos dizer assim, o nosso lado animal, né? O nosso lado ainda meio pré-histórico. Então, oi. Esse desencarne coletivo que está acontecendo no mundo hoje, né? Acho que mais de 100 milhões de pessoas acho que já faleceram, se eu não me engano. O que você pode falar sobre isso para nós? Esse desencarne coletivo de muita gente mesmo, assim, de parentes. O que você pode dizer para nós? Então, sobre esse desencarne coletivo, ele está muito, muito relacionado com a transição planetária. Porque teve seres, antes da gente vir para cá, a gente já sabia que a Terra passaria por essa transição. Todos os seres. Existe um livro que chama Exilados de Capela, eu não me lembro o nome do autor agora, que ele explica que a Terra foi um local que foi designado, né, para ser a prisão de outro lugar que é este planeta. Por exemplo, a Terra agora está passando por uma transição de uma quinta dimensão, e os seres que não estão preparados para essa transição, né, os corpos deles não vão reagir, as células, as moléculas não vão conseguir reagir a esta nova dimensão, que ela é mais sutil. Então, eles serão retirados daqui e levados para um outro planeta, assim como este, para eles poderem estar continuando sua evolução espiritual. Ou seja, aquilo que nos é ensinado como o inferno nas igrejas, que é o inferno eterno, cai por terra quando você começa a descobrir essas coisas. E por que isso é interessante? Porque você descobre que realmente, então, Deus é amor o tempo todo, porque você não vai para um lugar, né, queimar, arder no fogo eterno, mas sim, você vai continuar a sua evolução espiritual, só que com a consciência que você tem agora. Se você não está preparado para a consciência da quinta dimensão, ok, tudo bem, sem problemas, você vai para um outro lugar com o qual a sua consciência esteja adaptada com aquilo. Né? Então, esses desencarnes em massa que vem acontecendo são essas pessoas que não concordaram, né, ou não estão preparadas. Porque realmente essas pessoas que se estiverem aqui no momento ápice da transição, porque ela vai atingir o momento ápice, elas vão sofrer, o corpo dela vão se desintegrar todo, até os corpos astrais. Então isso seria contra as leis universais, porque seria voluntariamente inconsciente, eles voluntariamente estariam cometendo abre aspas, suicídio astral. Então, isso vai contra as leis. E aí entra as falanges, que estão trabalhando nas regiões subumbralinas, que tem um umbral, e tem as esferas abaixo do umbral ainda, que são onde juntaram aqueles espíritos que há um tempão já não conseguem mais desapegar-se desses sentimentos materiais, vícios, bebidas, e qualquer tipo desses sentimentos que não ressoarão mais na quinta dimensão. Então, entra aí, neste momento, as falanges da Umbanda, como os caboclos, os Exus, eles vão até essas regiões mais escuras, é por isso que eles têm aquela aparência
esquisita, né, estranha aos olhos de quem não é acostumado, mas porque eles atuam, né? Você disse que eles entram aonde? Eles penetram nas regiões mais subterrâneas para resgatar almas, para estar levando para este outro planeta de terceira dimensão, para que este planeta possa ser regenerado por completo. Não vai haver mais trevas neste planeta e nenhuma das dimensões dele. E nós contamos com a ajuda de vários amigos intergalácticos, né? Porque é uma prepotência do ser humano achar que estamos sozinhos nesse universo, multiversos. E nós... Quem são esses amigos? São os pleiadianos, os arcturianos, sirianos, tem seres de Andrômeda. Eles são nossos amigos e estão nos ajudando. Tem os mestres ascensos, que na Terra atuam através de 7 raios cósmicos, e eles nos ajudam muito, muito mesmo a passar por essa transição planetária. Né? Você pode falar um pouquinho sobre alguns desses? Eu vou falar sobre Saint-Germain, que é o meu preferido, que ele já desceu várias vezes aqui para a terceira dimensão para ajudar exatamente para este momento na Terra. Né? Porque, veja bem, a Terra ela foi um projeto muito cobiçado neste universo, né? E este universo a qual vivemos, ele é uma zona de livre-arbítrio, não somente o nosso planeta, mas todo o universo. Então chegaram seres de outras galáxias, né, seres da não-luz, vamos colocar assim, tá? Porque eu não faço diferença entre bem e mal, e quiseram invadir este planeta, né? A história deste planeta é infinita, mas vamos dizer assim, a Terra foi invadida, tinha os dinossauros, a Terra era muito bonita, era um lugar de terceira dimensão mesmo, de matéria, uma porção ínfima do espaço que continha matéria, e essa porção ínfima tinha era o nosso planeta Terra, né? Porque ele mudou muito desde então. E aí iniciou-se várias civilizações, e esses mestres desciam através dessas civilizações, por exemplo, Lemúria, Atlântida, onde mestre Saint-Germain também viveu. Ele viveu como mago Merlin, ensinando esses ensinamentos espirituais para que as pessoas pudessem se preparar para esse momento da transição planetária. Então, há muito tempo já vem preparando, porque a Terra ela foi tomada, né, do dono dela. E então a Terra ela está sendo retomada de volta, mas através do amor, certo? O governo a qual nós conhecemos, não sei se quem está nos assistindo conhece, os Illuminati e tudo mais, a hierarquia deles, acima deles, tem os draconianos, que são esses seres que invadiram a Terra. Eles moram nas regiões mais subterrâneas da Terra e eles que comandam através de tudo, através das 13 famílias. Então, nós estamos bem conectados a toda essa história. Não tem como a gente negar isso, porque quando você começa a estudar profundamente através dos livros, e através dos mestres ascensos, você vai se deparando com essas verdades. E outra coisa que eu pedi muito também foi em oração para que isso fosse mostrado a mim, né, se era verdade ou não, porque eu senti muita conexão com a história. E principalmente com o mestre Saint-Germain. Então, ele foi um dos mestres que ele quis a Terra, né? Ele quis que a Terra voltasse, porque a Terra chegou a ser cogitada, através de um conselho cósmico, a voltar ao éter, a voltar ao útero cósmico da deusa, né? A voltar ao nada para poder ser refeita ou fazer outra coisa através do material dele, porque somos todos infinitos. E então, neste momento, um mestre, né, que eu não lembro o nome dele agora, como era o nome dele anteriormente, né, perdão, porque eu não lembro do livro. Ele se manifestou, então ele disse que viria para trazer luz novamente à face da Terra, conhecimento, porque através das civilizações como Atlântida, Lemúria, elas foram sendo esquecidas, e o homem ele foi caindo numa espiral de inconsciência através do tempo e do espaço, que ele caiu na terceira dimensão, onde que era uma civilização atlântida, uma civilização tão avançada no planeta Terra, ele passou agora a ser um homem pré-histórico, em qual ele não sabia nem acender um fogo, tinha que ficar lascando pedra. Então isso foi a queda do homem, que é conhecida como
a queda, né, do homem, do Jardim do Éden. Então o homem, ele tinha a consciência. Ele tinha consciência da luz, ele tinha consciência da não-luz, ele tinha consciência do conhecimento de outros seres intergalácticos, ele tinha essa consciência através daquelas civilizações Lemúria e Atlântida. Só que aqueles povos que viviam naquelas civilizações, eles fizeram mau uso dos seus poderes, que naquela época era, por exemplo, telepatia. Eu conversava com você por telepatia normalmente, eu me teletransportava, essas coisas que é considerada paranormais. Então elas foram deixadas elas foram deixadas atrofiadas no inconsciente. As glândulas, que naquela época era estimulada, glândula tímulo, glândula pineal, que era até reverenciada, né? Eles colocavam um pingente aqui no meio entre as sobrancelhas para representar essa glândula, o terceiro olho, que é da sabedoria, do conhecimento. Isso caiu no esquecimento. Então o homem, ele entrou numa espiral, aí já entra na geometria sagrada, então ele entrou numa espiral de inconsciência. E ele caiu na era pré-histórica, que ele não sabia nem acender um fogo. Então foi neste momento em que a Terra teve que entrar num conselho. Um conselho cósmico. Vários seres de várias civilizações galácticas vieram. O que iria fazer com a Terra? Porque a Terra, apesar de ela estar daquele modelo, ela é linda. A gente pode ver a abundância que tem no nosso planeta. Ele é lindo, ele é maravilhoso, paisagens. Então não tinha seres que amavam a Terra. E um desses seres que se doou, disse: eu vou para um ser de muita luz, porque ele era um mestre de muita luz, descer para este planeta, na espiral do tempo e espaço. Ele passa por um processo que ele já não esquece mais quando ele encarna, que ele pode até, tipo assim, não lembrar totalmente, mas ele vai ter uns lapsos de memória que, no caso, quando ele desceu, foi Jesus Cristo. Então, o grande sacrifício de Jesus Cristo não foi ter morrido na cruz, mas sim ter deixado o reinado dele, porque ele habitava um planeta que chamava Vênus, tinha a civilização dele, então ele se doou pela Terra. Ele foi o que mais se compadeceu, o que mais disse que ele queria saber o porquê. Ele não acreditava que as pessoas tinham esquecido completamente como era o amor. Então ele veio para ensinar, para nos relembrar o que é isso, né? O que é este amor que precisamos ter. Jesus Cristo veio de qual planeta? Vênus. Agora, não me pergunte se é esse Vênus da nossa galáxia, porque eu acho que não é. Eu não cheguei nessa parte ainda. Fica tranquilo, mas você sabe como que era esse planeta dele? O que tinha, como que era? Não. É tanta coisa quando você começa a abranger esse assunto que você fala: meu pai, não sei falar, eu vou. Mas, enfim, voltando nos mestres ascensos, eles vieram. Quando a gente começa a expandir a consciência, a gente pensa que é um fio só que liga, né? Mas aí a gente vê que tem milhares de fios, né? Para entender. Sim, é tudo muito conectado, né? O que eu penso assim, não que as religiões sejam algo ruim, mas é que eu acho que, sempre eu achei, né? Porque eu era criança, eu sempre achava que tinha mais coisa para eu saber do que aquilo que era me disponibilizado, né? Eu sempre fui muito curiosa. Hoje, Lorena, eu me considero como universalista. O que é? É a junção de todas as religiões, porque elas se completam, né? Isso, exatamente. Uma religião para melhorar a vida, para ter fé, para chegar a Deus, né? Mas todas se ligam na base do amor, né? Então, eu me considero hoje universalista, que seria a junção de todas as religiões, sem julgar nenhuma e entender todas, porque se você for em cada uma das religiões, você vai aprender algo, e algo que vai te tocar. Então não tem nenhuma errada, entendeu? Aí a gente fica no julgamento, né? Então hoje eu me considero universalista, a junção de todas e expansão de consciência. Sim, e até mesmo não tem nenhuma errada. Por quê? Porque cada ser, como eu estava dizendo, ele tem um período para desenvolver a consciência dele. E como eu disse, se você não está preparado para um planeta de quinta dimensão, tudo bem, você vai para um planeta que você vai poder continuar a sua jornada, né? E essa transição, ela vai chegar ao ápice, né? Essas vibrações são tão elevadas que elas produzirão um choque eletromagnético no corpo dessas pessoas negativas, o que seria como se ela tocasse um fio de alta tensão, coisa que provocaria sua morte instantânea. Então, se pessoas negativas ficassem aqui para essa transição dimensional, até mesmo seus corpos astrais mais densos seriam os desintegrados. Então, as dimensões
de ressonância do nosso... Interessante isso que você está falando, da negatividade das pessoas, porque hoje todo mundo que chega perto de uma pessoa fala, não seja tão negativa, pensa positivo. Por isso que tá todo mundo na internet hoje fala, pensa positivo, seja feliz, se ame, se aceite. Isso não é uma fala clichê, Diego, porque realmente está havendo um despertar em massa para que essa transição planetária possa ocorrer. Então, não é clichê. É isso que eu estou querendo dizer. Não é clichê. É porque nós estamos querendo todo mundo. Eu me incluo nisso. Eu quero evoluir. Então a gente quer que os familiares evoluam, quer que os amigos evoluam junto e vamos todo mundo junto. Mas a gente tem que entender também que a gente não pode ultrapassar o espaço do outro, né? Porque se você invade o espaço do outro, algo vem em você, na sua direção. Então é interessante a gente saber. A melhor coisa para você, para a gente demonstrar para o outro o que é bom, é pelo exemplo. Não é tentando colocar, não faz isso, faz aquilo. Não, é pelo exemplo que você vai demonstrar o que é bom, o que está fazendo a pessoa feliz, o que está fazendo a pessoa amorosa, né? É muito interessante isso, né? Então, a nossa maneira de vibrar alto é o que nos prepara para essa transição. Porque, veja bem, se a gente estiver vibrando nas vibrações baixas, como ódio, ciúme, rancor, a gente não vai estar preparado para essa transição. E olha, eu que não quero ir para outro planeta igual esse que a gente está vivendo aqui. Eu quero, porque o que acontecerá na nova Terra? Vai ser regeneração, as pessoas vão ter o sentimento de que nós somos um. O que eu faço a você afeta a mim, o que eu faço a mim afeta a todos, entendeu? Então, exatamente por isso que houve esse conselho galáctico. Porque se houvesse alguma coisa com a Terra, ou se houver algo com a Terra, todos os sistemas solares que estão por perto vão sentir. É como se o primeiro andar de um prédio começasse a desmoronar. Todos os outros sentem. Então, por isso que quando houve a cogitação de que a Terra seria desintegrada, né, vários seres de vários outros sistemas vieram, porque souberam que iriam afetar eles, né? Então, o que aconteceu? Neste momento que eles começaram a enviar os mestres, que são os mestres ascensos, qual a gente iniciou, né, e acabamos não comentando dele, mas pesquisem, né, sobre os mestres ascensos, mestres ascensionados, a grande fraternidade branca, sobre os pleiadianos, sobre os arcturianos. Pesquisem no YouTube, vocês vão encontrar muitas coisas, muita matéria. Tem um blog que é do Cobra também, que fala só sobre a transição planetária. E, enfim, nós precisamos ter esse sentimento de unicidade para que nós possamos suportar as energias mais sutis que teremos. Por exemplo, existem alguns seres que não querem de forma alguma serem retirados daqui. E estes seres estão formando verdadeiras legiões, isso tudo não na matéria, tá, gente? Isso tudo num campo energético. Então, eles formam legiões para vampirizar a sua energia e tudo mais. Então, quando você vibra nas vibrações densas, como ódio, rancor, ciúme, inveja, etc., você dá liberdade para que esses seres que estão tentando juntar energias, ou seja, força, para que a Terra não passe por esse momento de transição, você está ajudando num retardamento da Terra, entende? Então, acho assim, se você ama o seu planeta e se você realmente se preocupa com a fome, com a miséria, com a guerra, comece por você, né? Não se permita que a fome de algo espiritual ocorra dentro de você, não se permite que a guerra ocorra dentro de você. Porque a partir daí você começa a mudar tudo ao seu redor, através do seu campo eletromagnético, que é o que eu estou dizendo. Né? A ciência explica isso, não é esoterismo, não é magia, é estudo, qualquer pessoa que estudar pode aprender, qualquer pessoa que tem cérebro pode entender tudo isso que eu estou falando aqui. Né? Então, o que ocorre, infelizmente, é que eles não precisam apenas dos planos físicos, mas esses seres, eles precisam dos nossos corpos astrais, tá? Nessas condições de baixas vibrações. E o processo de recomposição de um corpo astral, né, caso, vamos supor que fique aqui, é extremamente demorado, especialmente tendo sido destruído de forma voluntária, que é o que eu disse, né, se as pessoas da terceira dimensão não suportam, elas não ficarão aqui.
Então, a gente tem que ter muita reverência por todas as religiões, principalmente pela nossa cultura brasileira mesmo, da Umbanda, do Candomblé, porque são esses seres que estão retirando, vamos colocar, o lixo energético, né? O lixo resíduo que está lá, cheio de larvas. São esses seres que tem que estar tirando, né? As pessoas, eu vejo muita falta de respeito ainda por essa religião, por uma cultura que é nossa, né? Que nós deveríamos nos orgulhar, é uma cultura muito rica. Eu acompanho o professor Hélio Couto e eu estava ouvindo uma palestra dele, do qual ele cita que um francês teve que vir lá da França para mostrar para o Brasil que ele tem uma cultura bonita, tem uma cultura que deve ser digna de respeito, de reverência. E, mudando um pouco de assunto, voltando para a transição planetária, os efeitos previstos para essa transição planetária no nosso corpo, que iremos sentir, como vai ser, tá? A gente já está na transição? Sim, estamos. Então, veja se você se conecta com as coisas que estão acontecendo, porque a energia do cinturão de fótons penetrará no interior de toda a matéria existente na terceira dimensão. Então, produzindo inversão das polaridades das moléculas, mexe com o nosso corpo, gente, e a aceleração da intimidade atômica. Então, o choque da energia do cinturão de fótons com as vibrações mentais das pessoas poderá causar mal-estar, né, que é isso que as pessoas podem estar sentindo, né, é comum, através dessa transição planetária, doenças nos indivíduos que não estão preparados e de baixo nível vibracional, decorrente de sentimentos negativos. Então, as pessoas que estão vibrando mais baixo, elas vão sentir muito, a ponto de ter, sim, o desencarne em massa, né? O coronavírus, mesmo que nós estamos passando, ele até eu publico, né, nas minhas redes sociais, lá no canal Entreante Semente das Estrelas, né, publico também, tem uma página que chama Clã, Grimória das Sacerdotisas, que eu e minhas amigas também publicamos sobre essas coisas. Lá estão explicando como que a gente vai se preparar com isso, como que o nosso corpo está reagindo a isso, e o porquê desses desencarnes em massa. A gente explica a frequência do coronavírus, né? E aí, a partir, acho que se eu não me engano, de 25,5 MHz, 25,5 Hz, o coronavírus não atinge mais quando você começa a entender, que tudo é energia. Então, claro que você deve ficar na sua casa, você deve se cuidar, mas não fique ligado em notícia. Ontem eu entrei no YouTube e só vi a notícia de não sei quantas mortes de coronavírus no Brasil. Poxa, né? O coronavírus está matando? Mata, mas e a fome que mata milhões? Por que as pessoas não se preocupam com isso? Então, a consciência da quinta dimensão exatamente será essa consciência de unicidade, né? A gente está aqui preocupado, aí não se tranca e tudo mais, mas tem milhões de pessoas passando a necessidade, milhões de pessoas. Então, esse coronavírus, ele justamente já vem também, pode ver, né? Eu até fiz uma comparação, pode ser um interessante ponto de vista meu? Sim, pode. Mas eu fiz uma comparação de que ele mata os idosos, principalmente, porque a Terra está sendo regenerada. Os idosos, eles têm mais dificuldade em se abrir para uma expansão da consciência. E essa geração que nasceu a partir dos anos 90, principalmente de 2000 para cá, as crianças, que é chamado de crianças índicos e arco-íris, crianças cristais, essas crianças, elas já vieram preparadas. Pode ver que agora essa geração de hoje, as pessoas falam, aceita o homossexualismo, aceita que tem amigos drogados. Pô, claro que aceita, nós somos um. Qual que é o problema? Então, essas pessoas vão ser retiradas da Terra. Essas pessoas que têm preconceitos, essas pessoas que têm julgamentos para com elas mesmas e para com os outros. Essas pessoas que escolheram a sombra, né? A sombra é isso que eu estou dizendo. E o nosso corpo, ele está sentindo tudo isso. A gente está sentindo, é só parar, se conectar e sentir. Então, como eu estava dizendo, a radiação do cinturão de fótons afetará física, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente o ser humano, resultando em mudanças de comportamento na cultura, na economia. As partículas subatômicas serão aceleradas a tal ponto que a matéria entrará para a quinta biodimensão. Os nossos corpos ficarão menos densos e ficarão mais leves com a gravidade terrestre reduzida, né? É tudo consciência, né? Porque o nosso planeta Terra, nossa amada mãe Gaia, é exatamente por isso que eu coloco
eu e minha parceira colocamos, decidimos o nome do nosso espaço como Espaço Coração de Gaia. Ela está passando por uma transição. Ela também é uma consciência, assim como nós. Então, ela está sentindo tudo isso. Ela tem as suas limpezas energéticas, que é o que chamamos de terremoto, maremotos e etc. Ela tem as suas limpezas energéticas. Neste momento, entra a ajuda dos nossos amigos orixás, ele que nos ajuda para a coisa não ficar tão doida assim, né? Neste momento, que são os elementais. Então, a gente tem que ter reverência por todas essas consciências e saber que a nossa mãe, Terra, está passando por um momento de ascensão, ela vai ser coroada. Então, a gente está preparado, a gente está ajudando ela. Né? Interessante que o coronavírus veio, né, para fazer esse desencarne coletivo e também veio para a Terra se regenerar, né? Porque você vê as imagens dos mares. Está maravilhoso, está maravilhoso. Né? A Terra está dizendo, nós somos a Terra está dizendo que ela está cansada, parem de me explorar como se eu fosse meio para ambições de vocês. Ela está dizendo, nós podemos ser um. Você me respeita como mãe e eu te nutrirei, te darei todo o alimento necessário através da minha terra. Né? Nós temos que ter o sentimento de unidade com todos os seres, com os animais, muita reverência, com a planta, muita reverência, com as árvores, porque são tudo consciência que estão nos ajudando neste momento de transição. Lorena, a Josane aqui está perguntando qual é o seu Instagram para ela seguir. É só clicar em cima, tem os dois aí. Aí você clica em cima e adiciona, mas se você quiser falar o seu Instagram para ela te seguir. Segue o Espaço Coração de Gaia e semente.das.estrelas. Semente, não sementes, porque já é um grupo já que eu me identifico muito. Mas, enfim, continuando, né, a transição planetária, então é preciso eliminarmos ou minimizarmos as energias negativas que existem dentro de nós, como nós estávamos falando. Então, é preciso muito trabalho. É preciso, antes de tudo, querer firmemente. Tá? Você tem que querer mesmo ser diferente, não culpar mais os outros, saber que o que acontece na sua vida, o que acontece na sua volta, é você que está criando aquilo. Inclusive, o Espaço Coração de Gaia no Telegram, no WhatsApp, vai estar fazendo 21 dias de Ho'oponopono gratuito para que nós estejamos conectados com que o que acontece à nossa volta somos nós que criamos. Você teve um conflito ali com o seu filho, com o seu esposo ou com a esposa, e você vai lá, vai brigar com ele, né? Que é geralmente inconsciente, mas inconscientemente você faz, né? No curso do calor do momento, mas você tem que parar e analisar. O que eu criei em mim que está externalizando isso? Então, chega de culpar os outros, de olhar para os outros. Para um momento. Olha para você. Né? Porque aí sim nós estamos colaborando para que a Terra... Porque, essa transição planetária, ela vai nos proporcionar uma nova Terra. Como eu disse, sentimento de união, não haverá mais fome, não haverá mais tristeza. É o paraíso que se cita na Bíblia. Né? Não haverá mais... Então, eu queria falar agora, nós temos que fazer isso. A mãe Gaia tem o processo dela. Mas se nós conseguimos emanar mais energia positiva, quanto maior o número de pessoas, quanto mais despertar, é por isso que é importante estar divulgando esse tipo de assunto, é por isso que é importante estar divulgando as terapias, como Theta Healing, constelação familiar, Reiki, para que as pessoas tenham consciência do holismo. Que o ser humano, ele não é só essa matéria, mas o ser humano, ele é um todo, ele é um completo, né? E quando as pessoas tiverem consciência disso e começar a organizar, igual já está acontecendo, uma meditação em massa para o objetivo da elevação da frequência do planeta, aí sim, aí nós estaremos começando a fazer diferença, né? E aí nós temos que, para vencermos essas dificuldades deste mundo, a gente tem que eliminar essas coisas, porque senão não vai ajudar a Mãe Gaia, não vai ajudar em nada os processos. Tá, então... Fazer uma pergunta para você. E se mesmo depois desse desencarne coletivo, tentando chamar as pessoas, né, para vibração, aumentar a vibração sua, que automaticamente você vai aumentar a vibração da Terra,
E se as pessoas não entenderem ainda isso, o que pode ocorrer mais para frente? Desencarne. Não tem outra coisa, porque, olha, não, vai abandonar este corpo, né? A gente fala morte, mas eu acho que ainda as paradigmas ainda são muito pesados, os paradigmas vigentes. Mas a morte nada mais é do que a sua consciência deixar este veículo e partir para um outro veículo de consciência, um outro plano astral, né? Não é nada disso que a gente... É triste, porque a gente sente falta da presença física da pessoa, mas temos a consciência hoje, e principalmente hoje, em que o despertar em massa já iniciou devido à transição planetária, não existe mais essa separação. Né? O Espiritismo não está aí também para nos ensinar muitas coisas do mundo espiritual. Né? Ele já veio numa época, justamente Allan Kardec, essa era a missão dele, né? Porque já estava no momento do planeta saber que não existe essa separação. Né? E mesmo assim, com todo o ensinamento, as pessoas ainda fazem da morte, gente. A gente escolhe a maneira que a gente desencarna, é tudo escolha nossa, foi tudo concordado, né? E por mais triste que seja, a gente tem que olhar e saber que ela está, é como se a pessoa fosse viajar e daqui a um dia você encontra. Por exemplo, antes de nós, a nossa alma, antes de encarnar, ela escolheu o que nós íamos passar aqui, as coisas. Com certeza, com certeza. A gente aqui tem o livre-arbítrio para mudar isso a qualquer momento ou já está pré-determinado? Com certeza nós temos o livre-arbítrio, só que veja bem, o nosso livre-arbítrio, você tem que olhar para ele, olhar para o inconsciente. Porque se você fica vivendo no automático, você não está exercendo seu livre-arbítrio. Porque você está servindo a sistemas, você que é constelador, você sabe, né? A gente serve sistemas o tempo inteiro. Então você não está conectado com o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente. Você tem que olhar para o seu inconsciente, limpar toda a sujeira de lá, não adianta jogar por debaixo do tapete, né? Que nem diz ele, você tem que tirar toda a sujeira de lá para começar a usar o seu livre-arbítrio inconsciente. Como eu uso o meu livre-arbítrio inconsciente? A partir do momento que você já não aceita mais o que é imposto para você através de gerações, por exemplo, que a mulher, ela não pode, por exemplo, ela não pode mostrar os ombros, como foi passado por várias gerações, né? Minha avó, quando eu comecei a ser mocinha, ela falava que não podia mostrar o ombro, que não podia mostrar a barriga, que não sei o quê, porque a mãe dela e Nossa Senhora, isso são coisas que são passadas de gerações. E as ovelhas negras da família, quando olham para isso, é o que está mostrando que ela está olhando para o inconsciente e está exercendo o livre-arbítrio dela. Aí sim, porque quando você vive no automático, você não exerce o livre-arbítrio, Diego. Você está ali vendo o que os outros estão falando para você, concordando, sem ao menos se dar o trabalho de, será que é mesmo? É igual um texto que eu mandei no grupo, né? Tem um grupo no WhatsApp, eu mandei hoje um texto no grupo falando que não seja um cristão, seja um Cristo, não seja um Buda. Não seja um budista, seja um Buda. Porque o budista, o cristão, eles estudam, né? Eles seguem aquilo que foi dito para eles. Mas o Cristo e o Buda, eles sabem. Então, não sigam. Saibam por vocês. Né? Não, sem interferência, assim, de alguém que estará aqui mostrando para você, intermediário. Mas sim, você e a sua centelha. Pode falar. Eu acredito que nós viemos pré-planejados até aqui, mas a cada decisão que você toma, a cada caminho que você escolhe, você está determinando a sua jornada. Isso, inclusive, eu trabalho com mapa astral, com astrologia, e lá no mapa astral já tá ali, escrito a sua vida, se você fica vivendo no inconsciente. Ali mostra os emaranhamentos familiares, ali mostra o que você somatizou em outras vidas. Você já fez meu mapa, gratidão. Você gostou, Diego? Ficou bom. Eu aconselho fazer o mapa com a Lorena. Então ali você vai estar conectado com tudo. Só que você vai olhar para o mapa, né? Ali, aquele oráculo, porque é um oráculo, porque a astrologia ela não é superstição, nada dessas coisas, ela é uma linguagem sujeita à interpretação. Se você souber interpretar, você vai saber ler a pessoa ali. E você vai saber ali os emaranhamentos que ela tem, as dificuldades, os desejos escondidos, os desejos que forem interrompidos e etc.
Mas você vai olhar, por exemplo, ali, eu tenho um problema com meu pai e com a minha mãe que está gerando dificuldades financeiras, que está mostrando ali no mapa. Posso mudar isso? Pode. O mapa, já falei, é um mapa para você ter uma noção do que você vai fazer ali. Vou mudar esse caminho, vou cortar, vou, não entendeu? Então você tem que ter essa noção. Então, voltando sobre a transição planetária, por isso que é tão importante a gente aprender para a transição planetária as leis universais, as leis do amor, né? E as leis herméticas. Estas leis, se vocês estudarem elas, vocês estarão preparados para a transição planetária, né? Eu não sei de cabeça, eu lembro só algumas que são, por exemplo, assim como é em cima, também é embaixo, né? Também que fala o universo é um universo de ação e reação, então o que você faz vai voltar para você, que são as leis herméticas. Hermes Trismegisto foi um grande alquimista que ensinou muitas coisas. Esses seres também vieram tudo para nos preparar para a transição planetária. Outra coisa que eu queria comentar, né, muito importante, e eu considero muito importante para essa transição planetária. Quando enviaram Jesus Cristo, Buda, Krishna e estes mestres que tentaram ensinar e que foram construir inúmeras religiões em volta deles, esquecidos realmente os ricos ensinamentos que eles deram, então eles viram que não tinha mais muita saída, porque o ser humano, em vez de expandir a consciência, né, o governo ele distorceu, tirou parte dos livros, e o ser humano caiu mais na inconsciência ainda, mais no egoísmo ainda, por brigar por religiões para ver qual era certa. Então, outro conselho galáctico aconteceu. E foram convocados 144 mil sementes das estrelas, onde eles não nasceriam mestres, onde eles não nasceriam os professores, mas seriam pessoas simples como eu, você, as pessoas que estão nos assistindo, que iriam se conectar em algum momento de suas vidas com a verdade dos seus corações. E passariam de aí, então, a emanar luz do interior do planeta para fora do planeta. Porque quando este planeta foi tomado, criou-se uma grade de prisão energética em volta dele, onde seres da luz não conseguiam penetrar, né? É uma guerra, né, galáctica. No universo inteiro existe polaridade, então existem seres da luz e da não luz, e que isso acontece. Então houve esse momento, e para que eles pudessem então emanar mais luz, foram enviados nós, né, que fomos convocados e que estamos aqui hoje, tentando mostrar para as pessoas as verdades dos corações. Através de duras experiências ou não, as pessoas acabarão voltando para as verdades dos seus corações. Após a grande transição planetária, surgirá então na Terra uma nova civilização, purificada dos vícios emocionais, mentais e físicos. Como já disse, nem todos os que vivem hoje no planeta poderão permanecer aqui após a transição. Os antigos vícios não serão mais tolerados pelas novas vibrações da Terra. As pessoas que não se educarem e não se transformarem para suportar equilibrada e harmoniosamente o processo de subutilização vibracional serão levadas para outros planetas de terceira dimensão. Nesses mundos, essas pessoas encontrarão um ambiente semelhante ao que tinha aqui na Terra, né, no princípio, a oportunidade de continuar o seu desenvolvimento. Então, precisamos saber que a vida não termina quando a vestimenta da carne morre, como nós estávamos falando. Esta roupagem de carne passa por diversos processos de transformações, e nesse processo, quando provocada por vibrações mais sutis, mais elevadas, chega a atingir uma vibração tamanha, que é como se o ser estivesse na quinta dimensão. Desenvolveremos, então, uma série de capacidades que chamamos atualmente de paranormais: clarividência, capacidade de ver a distância, ver passado, ver futuro, ver outras dimensões, falar com outros seres, efetuar projeções astrais, que é a capacidade de sairmos do nosso corpo e que também é a nossa capacidade normal do humano. Quando a Terra foi invadida por esses seres negativos, eles modificaram geneticamente o nosso DNA, desligaram as 12 fileiras, que era qual éramos conectados com a nossa divindade, com os nossos poderes astrais. Ô, Lorena. Oi. Oi. O que você pode falar sobre a transição planetária referente às relações familiares? A transição planetária e as relações familiares estão envolvidas através de karmas coletivos que precisam ser desemaranhados para que a Terra possa realmente passar por uma transição planetária. Então, vamos supor que numa vida passada eu tive um problema com um amigo.
um problema e nós brigamos, e houve muita coisa chata, eu tentei matar ele, por exemplo, é só um exemplo. E nesta vida agora, eu preciso olhar para ele. Ele nasceu como meu filho. Não vou lembrar, é por isso que a gente não lembra, mas a gente precisa exercer o amor. E tem dificuldades entre pais e filhos, né? Muito comum a gente ver os maiores atritos dentro da família, mas é por causa disso, esses karmas precisam ser vistos, o amor precisa ser trazido, a luz precisa reinar sobre esses sentimentos trevosos, porque senão não estarão preparados para a grande transição planetária. E como a gente desemaranha isso? Você sabe me informar pelo seu conhecimento, sua experiência? Eu indico a constelação familiar muito, né? Porque ajuda muito. Ele olha para o ser humano, como eu disse, no holismo para um todo, para todo o seu sistema familiar. Ele volta a sua consciência para os seus antepassados, né? Pelo menos de uma maneira que mexeu muito comigo. Eu já tinha tido contato, antes de conhecer a constelação familiar, com a árvore genealógica, com a história da família, mas eu só fui entender a dimensão disso, de como eu estou conectada muito com os meus ancestrais através da constelação familiar. Então, eu indico. A mesa quântica estelar também ajuda muito, né, porque ela faz constelação familiar com sua família astral, né, não só com sua família aqui terrena, mas com suas famílias intergalácticas, o qual você teve um problema, um emaranhamento. A mesa quântica estelar, ela trabalha nisso. Então, eu indico para esses emaranhamentos. Até mesmo porque se você estiver emaranhado com alguém da sua família, você vai ter problemas internos e vai externalizar isso para os seus relacionamentos conjugais, para os seus relacionamentos com amigos e etc. Na sua opinião, quantas encarnações a gente precisa para evoluir? Não sei dizer, Diego. Tem pessoas que conseguem rápido, tem pessoas... Aí tudo depende, né, de como a pessoa vai reagir quando for mexer nas crenças dela. Porque eu acredito que tem muitas pessoas da luz que poderiam estar fazendo mais, mas elas não querem que mexa nas crenças dela. E é um direito dela, a gente não pode fazer nada. Então ela vai precisar de mais encarnações, só que pelo andar da carruagem, eu acredito que a partir do momento que as pessoas estão desencarnando agora, né, atualmente, elas já não vão encarnar mais neste planeta não, viu? Elas já estão sendo mandadas para outros lugares. Essa semana faleceu uma pessoa aqui em Colorado, não sei se você ficou sabendo, que se suicidou, né? E eu estava vendo informações que a média de suicídio no Brasil é 800 mil pessoas. O que você pode falar sobre o suicídio referente à transição planetária? O suicídio são as pessoas que não estão suportando as vibrações que estão chegando no planeta. Mesmo elas sabendo no íntimo dela que elas estão conectadas com algo, elas já não conseguem mais olhar para isso. Então elas desistem da própria vida achando que as dores que foram causadas através de tantas vidas acumuladas, somatizando karmas, serão resolvidos. Mas quando ela se mata e se vê na outra dimensão, e agora de uma forma ainda mais dolorida, porque um suicídio é algo muito sério, quando ela se vê na outra dimensão, então ela se vê desprotegida, cercada. Por isso que nós temos... Gente, isso é um assunto muito sério. Tem um livro de Saint-Germain, eu vou estar publicando no meu Instagram e também aqui no Instagram Coração de Gaia. Ele mostra um exercício, esse Saint-Germain é da chama violeta do sétimo raio, para nós fazermos para essas pessoas, para essas almas que decidiram por esse desencarne. Tem um exercício, porque uns foi combinado, beleza, elas já estavam meio preparados, mas outros não, eles desistiram, né, da missão deles. Você consegue citar um exercício para a pessoa fazer? Eu não lembro, porque esse livro, ele fala vários exercícios para as pessoas que têm deficientes na família, como autismo, deficientes mentais, né, como autismo, síndrome de Down, lá Saint-Germain explica, né, a raiz disso espiritualmente, e um exercício para você estar podendo emanar luz para essas pessoas, né. Então, é bem profundo. Eu vou estar deixando no Telegram, vou estar colocando no Instagram, no Coração de Gaia, o link do livro e a capa do livro
né? Se eu não me engano, são ensinamentos para os trabalhadores da luz, mas eu vou ter certeza. Porque nós, que estamos nessa transição planetária, nós somos trabalhadores da luz. Então, nós não trabalhamos só aqui no físico, com as terapias e tudo, mas a gente tem que trabalhar no energético também, né? Quando você for descansar, para dormir na sua cama, você pede para que você possa, então, trabalhar nos outros planos, né? Por mais que você não vai lembrar no outro dia quando você acordar, mas para que você possa estar trabalhando para ajudar o máximo possível nessa transição. Interessante. Nós temos 3 minutos, mais ou menos, então eu gostaria que você fizesse um resumo, assim, se a pessoa chegou agora e gostaria de entender o que é a transição planetária, você fazer um resumo de tudo isso que você disse para nós. Ok, então a transição planetária, ela é um movimento de ascensão da Terra, em que a Terra ela está retornando numa espiral para que retorne a consciência. A consciência nada mais é do que ter consciência da luz, né, da sabedoria. E os seres que não estão preparados para essa transição serão retirados daqui através do que chamamos de morte, que é abandonando esses nossos corpos físicos. Os seres que também já desencarnaram e não estão preparados também estão sendo retirados daqui. Nosso papel importantíssimo nesse desenvolvimento é a meditação diária, é as vibrações, boa energia, se hidratar, evitar açúcar, evitar tabagismo, para que os nossos corpos possam se adaptar o mais rápido possível com as vibrações da quinta dimensão. Né? Eu vou estar falando sobre isso, eu estou querendo criar um podcast, né? Estou no plano de criar um podcast sobre só esses assuntos de transição planetária, dos nossos irmãos intergalácticos benevolentes, as ferramentas que eles nos disponibilizam para estar ajudando, né? Sigam também Sementes das Estrelas, do Gabriel Raio Lunar, Neva, que ele faz várias canalizações, Cobra também, que fala sobre isso. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram, a gente pode fazer outra, explanando mais ainda, porque o assunto é extenso. É extenso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho também do veganismo. Ai, Diego. Tá, como eu disse, que neste momento de transição planetária nós temos que olhar para todos como se fôssemos um. Olhe no olhar de um animal. Se possível, vá para um lugar, um sítio, olhe no olhar de uma vaca. Olhe no olhar dela, sinta. Se possível, põe a mão e sinta a vida que ali há. Ela não quer morrer. São os nossos irmãos não humanos. Eles fazem parte da gente, eles fazem parte de um organismo. Tudo vibra. Tudo vibra. Então, se você arrancar uma plantinha, ela também vai sentir dor. Sente. Mas, antes de arrancar uma planta, converse, conecte com ela. Ela vai sentir menos, garanto, do que um animal de não sei quantos quilos. No Theta Healing você aprende a falar com as plantas, as pedras, se conectar ao fluido. É muito bom, né? Os minerais. Com os elementais, falar com o eu superior da planta, falar com o eu superior do animal, entender por que ele está passando isso, por que o animal, o cachorro geralmente puxa a doença para ele, por que o gato transmuta a energia, é muito interessante. Então nós temos que ter esse sentimento de unicidade para a Nova Terra. E fica tranquilo que na Nova Terra... Contudo, né, Lorena? Não inclusive só entre as pessoas, mas com os animais, com as plantas, com a terra. Com os animais, com as plantas, com a terra, com a árvore, com a chuva, com a água, com as estrelas, com o céu, com os outros planetas que habitam no sistema solar, com os outros irmãos galácticos da luz e da não-luz, nós somos um. Eu tinha colocado no Store que você ia falar o que essa transição planetária ia fazer, faz, né? A pessoa se sente sem tempo para fazer as coisas. Por que isso? Você sabe? Tá. Acontece o seguinte, eu falo que esse assunto é extenso. Com a transição planetária, está vendo uma chegada de um astro muito grande, né? Por isso que tem a música da Cássia Eller, até uma canalização, quando o segundo sol chegar, ele está se aproximando já do nosso planeta. E ele é tão grande, ou se eu não me engano, é maior do que o Sol.
Então, essa aproximação dele está, a Terra, ela é transversal. Ele está colocando a Terra, ele está colocando a posição da Terra na vertical, que será para a quinta dimensão. Então, esse tempo está acelerado mesmo, gente. O tempo está acelerado. Está acabando. 6, 5, 4, 3, Sim, beijo! Beijo, uma gratidão.